a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. E está no ar mais um episódio do podcast NBA das Minas. Eu sou a Agatha Máximo e serei sua host para hoje. Lembrando que esse podcast chega para você através da Aurelo, do Spotify, do iTunes, Castbox e demais agregadores, tá? Nos sigam nessas plataformas e não percam as novidades do podcast do NBA das Minas. E tem mais. Vocês também podem nos acompanhar pelo Twitter, @NBA das Minas, pelo Instagram, @NBA das Minas Pod, e no TikTok, que é NBA das Minas tudo junto. Nessas redes sociais vocês vão encontrar vários conteúdos sobre basquete, produzidos pela nossa equipe, além de acompanhar a cobertura em tempo real dos jogos. Não esqueçam de utilizar o cupom de desconto do NBA das Minas para comprar aquela jersey que você namora há muito tempo lá na Monza Imports. E, claro, visitem a nossa parceiraça Wodsey. Por lá você encontra várias camisetas incríveis de basquete e os nossos produtos exclusivos. Não percam! Agora, vocês também podem ser nossos colaboradores na Aurelo, né? Basta acessar orelo.cc/NBA das Minas e escolher um dos planos com conteúdos exclusivos para os nossos apoiadores. E tem mais. A aposta, obviamente, é na KTO. Com o cupom NBA das Minas, você ganha 20% de bônus do valor do primeiro depósito. E por fim, mas jamais menos importante, na Centauro você também tem desconto. O nosso cupom por lá é DASMINA. É só colocar no final da sua compra lá no seu carrinho que você garante 10% aí sobre todo o valor, tá? Se liga nas nossas redes sociais porque tem muita coisa de basquete também lá com desconto. E tá rolando um sorteio, né, Drica? Tudo bem? Boa noite, bom dia, sei lá, boa tarde para quem nos ouve e para você também, Agatha. Tá rolando sorteio, né? É importante a gente lembrar que a Copa do Mundo tá chegando, né, Agatha? Tá chegando a Copa do Mundo, tá rolando sorteio no NBA das Minas e, como você acabou de mencionar, o que não falta é cupom de desconto e bônus, enfim, né? É o Wodsey, é KTO, é Centauro. Então a galera não ganha brinde se não quiser. E com relação ao sorteio, é só correr nas nossas redes sociais para seguir direitinho lá as regrinhas do rolê aí para poder participar. E, né, Agatha, Aurelo, sempre importante salientar que já saiu o episódio novo das nossas séries exclusivas, está para sair mais nas próximas 2 semanas, então dá para correr lá na Aurelo, se tornar um apoiador do NBA das Minas para acessar esses conteúdos que são exclusivos, não só esses episódios, mas outras coisas que já estão em curso e que virão ainda, e participar dos sorteios mensais, né? Pois é, Drica, tem muita coisa legal acontecendo aí, então fiquem por dentro das redes sociais, porque lá vocês acessam todos os nossos portais. Mas vamos falar do assunto de hoje, né, Drica? Muita coisa aconteceu nessa pré-temporada, assim, uma pré-temporada que foi marcada por atrasos nas trocas, de certa forma, por conta de toda a novela do Kevin Durant, que acabou não dando em nada, e assim, a falta de trocas fez o outro lado, né, o lado das fofocas, das briguinhas, dos bafafás, polvilhar, né, nos últimos dias aí, as coisas, elas escalaram muitos níveis, né, a gente fez um dos últimos episódios falando de toda a situação do Celtics, né, com a suspensão do Udoka, e agora a gente tá aqui pra falar de Draymond Green e seu problema com raiva aí, né? Mas, bom, a temporada ela começa na semana que vem, semana aí que a gente vai ter nosso amado e esperado, inclusive, episódio de palpites, né? Mas antes da gente entrar de fato na temporada, vamos fechar essa pré-temporada com a última polêmica, que é a agressão do Draymond Green no Jordan Poole. Tudo aconteceu no treino do dia 5 de outubro e as informações foram chegando em doses homeopáticas, né? Nada que tirasse o choque do vídeo que viria após a notícia inicial. A primeira era de que uma briga teria acontecido envolvendo os dois e até aí tudo bem.
Confusões e briguinhas sempre acontecem durante os treinos, né? Mas aí veio o TMZ para colocar fogo no parquinho, porque o vídeo da agressão foi vazado e as imagens mostraram uma discussão, né? O Draymond Green se aproximando, o empurrando e o soco de Green para cima do jovem jogador do Warriors. Um soco que, inclusive, Drica, desmontou o Jordan Poole, né? Chocante, eu diria, aquela imagem. Mas imediatamente após, né, as imagens vazarem e viralizarem, porque foi tudo muito rápido, né? Todo mundo se manifestou, além de nós aqui, meros mortais, que olhamos e gostamos de palpitar sobre o que acontece lá. Os jogadores da NBA também se manifestaram, né? O Ja Morant só tweetou aqueles olhinhos, né, que a gente tuita assim quando tá realmente de olho em alguma coisa, como quem estivesse lá com um baldinho de pipoca atento à treta. O Evan Fournier disse que não tinha como voltar a ser companheiro de time após um soco como aquele. E o Trae Young escreveu, abre aspas, Draymond está tentando ir para LA. O Warriors rapidamente iniciou uma investigação para descobrir quem teria sido aí o responsável pelo vazamento do vídeo, disposto a tomar todas as medidas legais possíveis, segundo fontes. Mas até o momento, nada mais sobre isso, sobre esse vazamento ou sobre quem vazou esse vídeo foi divulgado. Pois é. Aí o Green foi lá e deu uma entrevista para falar sobre o assunto, né? Disse que não falaria no seu podcast porque queria tirar as dúvidas dos repórteres e assim o fez. Ele pediu desculpa, admitindo o erro e disse que, em primeiro lugar, eu estava errado em minhas ações. Há um enorme constrangimento. Não só para mim, já que fui eu quem cometeu a ação, mas o constrangimento que Jordan tem que lidar e que essa equipe tem que lidar. E a franquia como um todo também, né? Mas também a família do Jordan Poole. Eles viram a briga, sua mãe e seu pai viram o vídeo, e se minha mãe visse aquele vídeo, eu sei como ela se sentiria. Foi o que ele disse. Ele pediu desculpas, ficou uns dias afastado, disse inclusive nessa coletiva que ficaria uns dias afastado e ficou dos treinos, mas já voltou. Ele voltou ontem, na quinta-feira, o Warriors aplicou uma multa, mas optou por não suspender o ala pivô que foi reintegrado ao elenco, né? Eu queria ser, e Agatha, você queria ser também uma mosquinha para sentir o clima ali quando ele voltou no trem? Ah, não tenho a menor. Eu queria ser uma mosquinha pra ver a hora que ele viu que o vídeo vazou. Meu Deus, são muitos momentos que a gente gostaria de estar presentes, né? Mas o Steve Kerr, inclusive agora a gente tá gravando esse episódio sexta-feira à noite, o Steve Kerr esperava já contar com o Green nesse que é o último jogo da pré-temporada contra o Nuggets, né? E o Steve Kerr disse, abre aspas, essa é a maior crise que tivemos desde que assumi como treinador. É muito sério. Não somos perfeitos, mas vamos nos apoiar na experiência que temos juntos e confiar que esta é a melhor decisão para a nossa equipe. Temos muito trabalho a fazer, todos nós, ele disse. Ele que, inclusive, né, já tinha minimizado aí a questão, todo esse rolê, afirmando que brigas são comuns na NBA. Segundo fontes, inclusive o Jordan Poole, assim como Stephen Curry e outros jogadores do elenco, foram consultados em todo esse processo de tomada de decisão aí a respeito da ação que seria tomada com relação ao Draymond Green. O Poole se encontrou, inclusive, com o Green e, segundo o Steve Kerr, o armador disse que estaria disposto a seguir em frente e a voltar à quadra com o Draymond. Mas, voltando às brigas, Drica, elas realmente são comuns, né? O próprio Steve Kerr levou um soco no rosto do Michael Jordan em 95 durante um treino. O Jordan era conhecido por se envolver em brigas, né? Pelo espírito competitivo. E depois do soco, os dois continuaram juntos e venceram 3 campeonatos. E em The Last Dance, o Kerr disse que o soco, entre aspas, ajudou no fortalecimento da relação e do respeito dos dois. Aí vai entender o que ele quis dizer com isso, né? E o Draymond Green também não é de hoje que se envolve em confusão. Para além dessa postura dele em quadra, né, que a gente já conhece, o Green já se estranhou com o Kevin Durant no vestiário. E em 2018, o Green tentou dar o último arremesso ao invés de dar o passe para o Kevin Durant em um jogo que estava empatado. O clima esquentou em quadra e depois assim, da prorrogação, os dois continuaram trocando farpas no vestiário, precisando inclusive da intervenção dos companheiros para não terminar em soco. Essa briga ela foi noticiada, né? O Green foi suspenso por um jogo e o Kevin Durant saiu do time ao final da temporada. E há quem diga que a relação dos dois contribuiu para a saída do Durant. E recentemente a gente teve aí algumas brigas, não exatamente brigas que
tivemos socos, mas coisas, né? Confusões que acabaram repercutindo. A gente teve lá um entrever entre o Jimmy Butler e o veteranaço Udonis Haslem em pleno meio do jogo, num tempo técnico. A treta aconteceu nesse ano, inclusive, e ele disse que entre as palavras carinhosas que os dois trocaram foi aspas, vou chutar a sua bunda de ambos os lados. Os dois foram separados ali pelos companheiros e também pelo Erik Spoelstra, e o caso foi resolvido internamente. Não se sabe exatamente como. Não rolaram nem socos, mas o empurra-empurra ali e o clima tenso ficou bastante evidente ao vivo para todo mundo ver, quem estava acompanhando o jogo do Miami Heat. E em novembro do ano passado, de 2021, a gente teve aquela cena, né, que rolou a segunda expulsão da carreira de LeBron James em uma briga generalizada entre o Los Angeles Lakers e o Detroit Pistons. O que aconteceu? O astro dos Lakers deu uma cotovelada no Isaiah Stewart do Detroit Pistons durante uma cobrança de lance livre do Pistons. O garoto Stewart, que nem parecia ter ficado tão puto na hora, apesar de ele ter ficado ali com o olho sangrando nessa região do supercílio, mas rolaram algumas trocas ali de palavras e aí ele partiu para cima do LeBron, atravessou a quadra, inclusive, né? O LeBron estava lá cercado de companheiros e árbitros, enfim, e o Stewart atravessou a quadra, foram necessários aí puxões e jogadores praticamente abraçando o garoto aí para evitar que o jovem pivô chegasse até o LeBron James também. Essa foi uma confusão aí que rolou comentários durante um bom tempo. Pois é, Drica, incomum essas brigas não são, né? Mas o soco no Jordan Poole chocou. Todo mundo que assistiu aquele vídeo ficou um pouco assustado, de fato, né? Pela velocidade, pela força, por ter sido não de surpresa, mas de supetão, né? Assim, não se esperava que fosse daquela forma. Você acha que o Warriors consegue passar por cima disso, deixar de lado, né, de fato, esse episódio? Ou isso vai abalar o atual campeão? Cara, realmente, assim, né? Foi, eu acho que, como a gente falou, né? Quando saiu a notícia, rolou uma confusão, rolou uma briga entre o Jordan Poole e o Draymond Green. Tudo bem, a gente já começou a falar que, nossa, o Green se envolvendo em briga, né? Grandes novidades, porque ele tem uma personalidade aí meio, né, peculiar. Mas quando vem o vídeo, da maneira que foi, porque o que parece, né, Agatha, que os dois estavam ali naquele trash talk, o que é normal, o Draymond Green é assim, há notícias que o Jordan Poole também gosta de um trash talk, é meio folgadinho no bom sentido, no sentido de provocar mesmo até os companheiros para dar uma puxada na hora do treino. E tava tudo normal, os dois estavam ali conversando, o Jordan Poole o empurrou, o que também é normal, mas aí vem o soco, né? O soco não, como você disse, não é de surpresa, porque tava rolando alguma coisa, mas a maneira que foi, né? Pega no queixo, e eu vi várias pessoas especialistas aí em lutas e nananã, o jeito que ele dobra a perna, ele apagou, cara, é um negócio muito, muito foda, assim, né, no treino com seus companheiros. Como o Evan Fournier falou, né, como que fica o clima, né, de ser companheiro de um cara que deu um soco na tua cara, né, tem aquela coisa da questão do teu orgulho também, né, o teu companheiro te deu um soco no meio da cara e esse vídeo viralizou e todo mundo viu. Rolou essa reunião? Até que ponto, né, rolou exatamente com as palavras que o Steve Kerr trouxe a público? Não sabemos. O clima não fica bom, obviamente. Né, pode até rolar de os dois jogarem. A gente sabe que tem o Jordan Poole aí em vias de assinar a sua extensão contratual. Há quem diga que o Draymond Green meio que aceitou que essa é a sua última temporada no Warriors, por isso também o clima não fica legal. Mas são jogadores muito experientes, né? A gente tem aí um Stephen Curry, a gente tem um Andre Iguodala, a gente tem um Looney, que pelo que a gente leu também teve um papel importante aí, né, nas conversas depois do que tudo aconteceu, para fazer com que isso não afete o basquete do Warriors, né? É o atual campeão, manteve o seu time, quase todo mundo, né? Teve algumas saídas, óbvio, que são importantes na rotação, mas via de regra, né? A base continua, então não pode permitir que isso interfira no desempenho do time na temporada. É a mesma situação do Celtics, né? Dadas aí as suas devidas proporções. São questões internas que precisam ser tratadas para que não afete o time, com a diferença que, no caso do Celtics, o envolvido foi suspenso 1 ano, no caso do Warriors,
sei lá, foi suspenso durante uma semana de treinos, né? Tem que ver até que ponto os jogadores e principalmente o Jordan Poole acha realmente que isso é suficiente depois do que aconteceu. Não acho que abale a ponto de afetar o basquete do Warriors, né? Se o Warriors começar mal a temporada, não será por causa disso, na minha visão. Mas dá uma rachadinha. É aquilo que você falava justamente sobre o Celtics no episódio passado, né? São coisas que vão rachando, né? Uma equipe que tem tudo para continuar, no caso do Warriors aí vencendo, mas que algumas situações podem começar a minar aí uma equipe que já vem formada há muito tempo, lembrando que o Draymond Green é uma das bases do time que começou a ser campeão lá atrás, né? Pois é, Drica, e é esse ponto que eu queria tocar, inclusive, é o fato do Draymond Green ser uma das bases, né? Quando a gente olha pro Warriors e a gente pensa em liderança, é óbvio que o Curry é o nome desse time e vai ser pra sempre, né? Quando a gente falar do Warriors, da dinastia, a gente vai falar de Stephen Curry, mas o Draymond Green, ele é, de certa forma, um maestro ali dentro de quadra, né? É o cara que tá em todas as pontas, faz, por exemplo, muitos triple-doubles que demonstram como ele atua em todas as áreas, né? Fez, inclusive, triple-double, fez double-double sem os pontos já algumas vezes, né? Marcando até nenhum ponto. E então, essa é a minha preocupação. O fato de que o líder, o exemplo, o jogador que sempre jogou muito duro, para algumas pessoas, essa dureza, esse radicalismo em jogar o basquete, às vezes pode se confundir, de certa forma, com falta de jogo limpo, né? Pode se confundir com, de fato, algo que não deveria ser feito, mas sempre um jogador que a gente não pode discutir, que se entrega demais pro time e faz de tudo para que a bola continue dentro das 4 linhas, né? E essa liderança que ele construiu ao longo dos anos no Warriors é o que me preocupa, a forma de como ela vai ser recebida agora, né? Como em uma jogada decisiva, por exemplo, o Jordan Poole vai acatar o que o Green quer falar, mesmo sem concordar, né? Se o time inteiro vai ter reações como a dele, porque se o Green fez, então a gente pode chegar às vezes de fato com alguma outra pessoa do time, né? Eu acho que é o cara que é a liderança, é o exemplo de certa forma, é essa engrenagem, e é por isso que me preocupa o futuro do Warriors tendo um líder, talvez, essa engrenagem que não seja tão mais respeitada como era antes, por conta de, obviamente, coisas que ele mesmo fez, né? Mas é isso que você falou, o Warriors é um time muito bem treinado, que tem uma cultura que não é de hoje, e eu acredito que até pelo Care, acho que foi a melhor franquia, menos pior, né? Melhor não existe, mas a menos pior para isso ter acontecido, porque você tem um treinador que tomou um tapa de ninguém menos do que Michael Jordan, né? E conseguiu ganhar 3 campeonatos com ele. Então, é um cara que vai falar, já aconteceu comigo, e pode falar, eu fiz dessa forma, e guiar o Jordan Poole através disso, né? E também o Draymond Green. Então, dos males que eu consigo ver numa situação como essa, eu acredito que o que pode acontecer com o Warriors é de fato os menores, por toda essa experiência vinda dos dois lados. Essa questão da liderança é importantíssima, né? Porque a gente tem aí uma base de jogadores, os 3 principalmente, né? O Klay Thompson, Stephen Curry e o Draymond Green, os 3 foram draftados lá atrás, né? Eles de fato foram a base, né? O cimento para esse time que a gente tem hoje e que se tornou uma dinastia. Fazer mais uma propaganda aqui, né? Assinem Aurelo, tem um episódio lá sobre Warriors, a dinastia Warriors, e a gente fala justamente sobre esses 3, né? Essa base dos 3. Então, assim, ele é um cara respeitado, ou era, no elenco, apesar, né, dessa personalidade dele aí, render muitas críticas de colegas de outros times e tudo mais, mas dentro do Warriors ele sempre foi muito respeitado, né? E como é que fica isso agora, né? Não só o Jordan Poole, mas os outros. Como que os outros enxergam a atitude que ele teve? Porque na coletiva ele ainda falou também que ele estava passando por alguns problemas pessoais e deixou isso meio que
extravasar e tomou aquela, né? Acabou indo pra cima do Jordan Poole quando não era aquilo que ele deveria ter feito, por mais que eles estivessem no trash talk enfim, pudesse rolar até um empurra-empurra, mas não é esse ponto nesse nível, né? Então, até que ponto isso de fato foi resolvido, né? Porque uma coisa é o Jordan Poole chegar e falar, não, beleza, vamos voltar à quadra aí com o Draymond Green, porque ele sabe que o Draymond Green tem um contrato, ele possivelmente vai assinar aí a sua extensão, está num time campeão, também não deve querer sair de lá, tem muito a aprender, já foi considerado aí até como um dos, né, começando a ser aí um dos Splash Brothers, então assim, uma coisa é ele chegar e falar, beleza, vamos pra quadra, a gente é o atual campeão e tem chances de chegar lá novamente. Outra é lá ele com ele mesmo olhar pro cara e não ter mais o respeito que ele tinha por um cara desse, e aí talvez tenha embasamento algumas coisas que a gente lê de que pode ser o último ano do Draymond Green Warriors, né? O que seria uma pena, né? Porque eu particularmente gosto muito dessas histórias de jogadores que são draftados e ficam, né? Constroem e ficam por ali mesmo e lá ficam e se resolvem por lá. E aí o Draymond Green agora sair, sei lá, por exemplo, ele sai na próxima temporada, óbvio que isso aqui que aconteceu agora vai vir à tona, né? Vai à tona novamente, então é aquela coisa. Pode até estar resolvido para começo de temporada, que começa agora na semana que vem. Outra é como isso vai ser levado durante a temporada, quando coisas começarem a acontecer, né, no meio da temporada, quando precisar dessa liderança, dessa voz de alguém que tome a frente, vai ser o Draymond Green, ele vai ser respeitado, ele vai ser ouvido, ele vai se fazer respeitar novamente. Essas são as incógnitas agora, né, do atual campeão. E chama atenção, né, Agatha, porque os dois atuais finalistas estão vivendo momentos tenebrosos. Pois é, Drica. A bruxa tá solta, né? Em mês de Halloween, aí a NBA decide começar. Em pleno mês de Halloween, tu tem que aceitar os filmes de terror que acontecem durante esse período. E assim, é uma situação que, diante de tudo que aconteceu durante a temporada, só nos últimos episódios a gente gravou o Robert Savers sendo, enfim, condenado aí por todos os abusos que ele fez durante anos. Depois nós tivemos a questão do Udoka, que até agora não se sabe o que aconteceu. E agora nós estamos tendo o Draymond Green com, assim, muitas outras histórias secundárias que também foram complicadas, né? Jogadores que agrediram suas esposas e mais um monte de coisa. E vira só mais uma história no final das contas, né? Eu acho que o que de fato gerou toda essa comoção foi o vídeo, né? Acho, não tenho certeza, mas também tá longe de ser a última história que a gente ouve de briga, né? Talvez pode ser que os jogadores aí olhem para os lados antes de dar o soco para ver se tem alguém gravando, mas eu duvido muito que isso acabe, né? Se eu tô defendendo o fato de existirem brigas, logicamente que não. Mas assim, também falar, olha, todos os jogadores deveriam parar de brigar hoje é uma coisa completamente surreal, né? Impossível de imaginar e também de propor numa realidade em que as coisas acontecem muito à flor da pele, né? Mas o que a gente menos falou, o que assim, a internet como um todo menos falou, o que a história menos abordou, é a questão do Jordan Poole, né? Um cara que, enfim, como você mencionou, né? Tem rolado muito essa questão do trash talk. As pessoas têm falado bastante sobre isso e sempre falaram. E também sempre discutindo a questão dos limites, né? De até onde um jogador pode chegar no trash talk. Para Kevin Garnett, por exemplo, nunca existiram limites e colocaram um limite. Pois é, colocar um limite no trash talk era matar o que é o trash talk em sua essência, né? Que para ele era uma das grandes armas que ele tinha. Se você concorda com o ato de Kevin Garnett ou não, é um mérito individual de cada pessoa que assiste o jogo, que gosta de basquete, que escolhe ou não ser fã do jogador. Mas, ainda que discordando, era uma coisa que funcionava para ele dentro do trash talk. Mas que a gente tem aí uma modernização natural do jogo, uma situação em que a gente ainda continua falando sobre esse assunto, e jogadores muito novos
já nesse caminho do trash talk com jogadores mais veteranos, né? Você fazer isso quando você tá ganhando uma partida, como o Trae Young fez no Garden, é muito foda. Você fazer isso quando você tá num jogo maravilhoso é muito foda. Mas até que ponto isso é necessário dentro de uma situação de treinamento, né? E até que ponto essa questão de trash talk da galera mais nova com a galera mais velha, aí também não importa, pode chegar, né? É de novo abrir um precedente pra gente discutir os limites disso. Existem limites do que o jogador fala? E se não existem, dar um soco na cara se a pessoa passou ali alguma linha é justificável? Acho que isso é uma questão moral de cada um, né? Essa coisa de impor limites também eu acho que é uma besteira, né? Porque a gente vai cortando coisas que são legais. De novo, né? Vou frisar, eu não tô dizendo aqui que brigas são legais. Não são legais. Mas essa provocação, essa coisa, ela faz parte, né? Desde sempre isso teve e dá graça ao jogo, né? Agora, né? É exatamente isso que você falou. Até que ponto justificável não é, mas a gente vai aceitar que um cara dê um soco, desmonte o próprio companheiro durante um treino, né? Uma coisa é quando você tá no calor do jogo, você acaba brigando, você acaba discutindo, você vai pra cima, tem um empurra. Foi o que aconteceu com o Jimmy Butler, né? Com o Haslem, eles discutiram ali, sei lá o que aconteceu, mas houve um empurra. No caso do Stewart, que foi pra cima do LeBron James, num lance de jogo, alguma coisa foi dita, ele ficou puto e foi pra cima do adversário. Agora, companheiro com companheiro num treino, uma coisa é você ter aquele trash talk pra chamar o cara, né? Até de incentivo. Agora, outra é você ir pra cima do cara. Não tem como você colocar limites nisso. Agora, talvez, e aí eu talvez não seja a pessoa ideal, né? Talvez os torcedores do Warriors que estão mais acostumados a saber como a franquia lida com as suas questões internas, mas talvez cabesse uma suspensão, alguma coisa um pouco mais dura para o Draymond Green, para que isso não abra precedentes, né, dentro da própria franquia Golden State Warriors. Mas aí eu, né, como eu disse, não sou a pessoa ideal para falar, né? A minha franquia foi lá e deixou o treinador um ano de fora sem nem sabermos exatamente o que aconteceu. E aparentemente, né, ninguém vai vazar isso aí. Agora, não acho que foi suficiente, né? Ele veio a público, ele pediu desculpas, o que era óbvio que ele faria depois da repercussão. Se o vídeo não tivesse vazado, ele não teria feito isso, né? Tanto é que ele deixa claro ali na entrevista, a família dele viu. Então se não tivesse visto, tava tudo bem, né? Veio a público, pediu desculpas, ficou uma semana afastado dos treinos e já tá jogando, né? Já vai jogar aí no começo da temporada. Então, assim, talvez uma punição mais dura para o famoso bote a mão na consciência, o que você fez com o seu colega. Mas aí é uma questão interna do Warriors, né, tratar. Não vai acabar, não acho que vai acabar, não vai acabar trash talk, não vai acabar empurra, não vai acabar soco na cara, como a gente disse aqui, né, o próprio Steve Kerr levou do Michael Jordan, todo mundo passava a mão, né, na cabeça do Michael Jordan, ele foi lá e deu um soco na cara do companheiro. Isso a gente já tá falando aí de 20, 30 anos atrás, então vai continuar. É uma questão de internamente as franquias conseguirem lidar com isso quando isso acontece dentro de um treino, né, e não em um jogo. A NBA a gente sabe que ela é bem omissa em muitas coisas, né? A gente, como você falou, a gente gravou recentemente sobre o Celtics, muita gente ficou surpresa com a suspensão de um ano, mas ela aconteceu via franquia, não via NBA. Aí cabe a cada franquia tratar suas questões internas da maneira que acha mais devida, né, para evitar condutas semelhantes ou até piores. Aí eu deixo para os torcedores do Warriors, né, que são mais acostumados a saber como as coisas acontecem lá, mas não acho que vai acabar a questão da provocação, do trash talk, nem acho que deva acabar. Óbvio que agressões, violência a gente não é favorável, mas uma provocaçãozinha aí verbal, desde que, né, não seja criminosa, eu acho que é bom, faz bem pro jogo, né? O resto vai continuar acontecendo e enquanto a gente tiver punições brandas, eu acho que abre margem para que aconteça cada vez mais. E assim, hoje, pensando nesse cenário, de fato eu acho que é um vídeo que não devia ter vazado, também em respeito à família, em respeito ao Jordan Poole, porque assim, não é legal pra ninguém você ter seu vídeo tomando um cacete, assim, um nocaute, né?
num nocaute do nada não é legal, assim, todo mundo viu e obviamente que, enfim, vai ter gente que vai zoar, vai ter gente que vai falar muita coisa também pro Draymond Green não é legal, né, pra sua imagem, pra família dele, tipo assim, a esposa do Draymond Green, as crianças do Draymond Green, não é legal, provavelmente também são pessoas que vão ser, de certa forma, atingidas com essa atitude, porque vão zoar, é o que acontece, né. Então, as coisas deveriam ter sido resolvidas de dentro. A pessoa que vazou esse vídeo aí nunca mais vai conseguir um trabalho dentro da área de basquete, né? É assim, não pensou muito bem antes de fazer. E é isso, a temporada começa agora. Eu acho que eles vão começar tendo virado a página. Acho muito difícil o Warriors criar uma panela de pressão nesse sentido, mas também é aquilo que você falou, né? O Green, ele tá pra sair. Já há algum tempo tá enrolando pra falar essa questão do contrato. Enrolou essa temporada. Temporada passada também já foi toda uma novela. Então, assim, acho que sacramentou um ponto em que não dá pra voltar mais atrás, né? Já fez muita gracinha, tá acabando o tempo dele ali. Vai ser um jogador que vai ser herói por muito tempo. É um jogador importantíssimo para a franquia, tá aí talvez no top 5, top 10 de jogadores mais importantes do Golden State Warriors e vai continuar sendo, mesmo depois de tudo isso, mas para muitos jogadores que têm essa importância para uma franquia, o caminho deles não fica só ali, né? Às vezes as pessoas precisam se separar aí do que elas imaginavam que fosse acontecer para continuar suas vidas e suas carreiras. Então eu acho que é isso que está acontecendo com o Draymond. É um jogador que eu gosto, você sabe, todo mundo sabe o quanto eu gosto do Draymond Green. Errou, mas também acredito que não cabe a gente decidir o que fazer, cabe mais ao Jordan Poole do que qualquer pessoa entender até que ponto aquilo ali feriu ele mais do que só fisicamente, né? E também qual a importância de tudo isso. E bola pra frente, o Warriors é o atual campeão, vai defender o anel, e é isso. Quem quiser ser campeão de novo, assim, se eles quiserem ser campeões de novo, eles vão ter que tomar uma decisão que seja mais importante e mais benéfica coletivamente. E é isso. Bora começar a temporada, Drica. É, exatamente, né? E como você disse, né? Talvez tenha sacramentado a saída do Draymond Green e se houvesse algo no sentido de você escolhe Jordan Poole ou Draymond Green, né? Um tá em ascensão, tem 23 anos, o outro tá mais pro fim do que pro começo da carreira, né? E tem aí questões. Mas como você disse, né? O Jordan Poole que é o cara que tem que mais se sentir confortável, né? Nesse sentido, ele que foi atingido, ele que foi exposto. E se ele chegou e falou que tudo bem, vamos todos para a quadra, então tudo bem, vamos todos para a quadra, porque a temporada está em vias de começar, e como você bem mencionou, né, o Warriors defende o seu anel e tem tudo para chegar, né, novamente forte para defender esse título. Então é isso, né, Agatha? Lembrando a todos, né, Agatha? Hoje é dia 14, faltam 4 dias para começar a temporada, já com o Boston Celtics aí na estreia. E antes disso, teremos o nosso amado episódio de palpites. A gente já está trabalhando nele, diga-se de passagem. Talvez muita gente que está nos ouvindo já nos mandou o palpite. Inclusive, gostaria de dizer que muitas pessoas serão cobradas, porque novamente temos muitas coisas para cobrar. Né, Renan Ronk? Quero dizer que você é um dos que serão cobrados. E semana que vem a gente vem aí com esse maravilhoso episódio que a gente ama tanto fazer ele no começo e no final da temporada, né? Porque o final é mais legal do que o começo, na verdade. Pois é, seguindo a tradição, né, Drica? A gente vai aí, terceiro ou quarto ano, fazendo episódio de palpites e sempre fica cada vez mais legal. É isso, né? Nosso sangue rancoroso, né? De postar e de ir atrás das pessoas que duvidam da gente. Tá mais vivo do que nunca. Então, até semana que vem, né? A gente volta com esse maravilhoso momento de estreia da temporada da NBA. Graças a Deus, né? Já estou com saudade. Tenho certeza que todo mundo também. Então, até semana que vem e até o começo da temporada da NBA. Até.